Bem, na aula passada eu falei muita coisa assim, mas eu quero dar uma repassada aqui mais de forma individual nas coisas. E hoje eu vou falar sobre os métodos, então bora lá. Bem, eu dei uma refatorada no código aqui, só deixei a importação do Express, declarei que o app que vai ser a função aqui do Express, que vai retornar aquele monte de objeto lá. E no app aqui eu vou, na verdade, vai retornar um objeto meio que uma função mesmo, contendo várias coisas dentro dela. E nela eu startei o servidor aqui com o app.listen, que executou na porta 3000, e na função de callback dessa função listen, que vai ser chamada quando o servidor iniciar, ele vai imprimir a mensagem service running at localhost na porta, então tá, nessa porta aqui, beleza? Até aí tudo bem. Aí aqui eu também declarei para ele o content type aceitar JSON nas requisições. Beleza. Agora hoje nós vamos falar de métodos do Express e que não necessariamente ele vem do Express. Os métodos get, post, put, pass, delete, ele vem do protocolo HTTP. Então, basicamente esse protocolo ele é muito popular, inclusive é o protocolo mais popular hoje, e tem vários outros protocolos, por exemplo, se eu não me engano, o RTMP, não, enfim, não vou adicionar, não vou pular a cerca não, mas simplesmente tem alguns protocolos que ele está meio que migrando para o protocolo HTTP, assim, meio que o HTTP ele está englobando muita coisa, então é muito interessante isso. E por ele ser bem popular, ele acaba que hoje é o protocolo mais utilizado para comunicação entre um servidor e um client, que é um servidor aí front-end, seja, e com um servidor back-end. E não só back-end é HTTP, um servidor front-end também trabalha com o protocolo HTTP. Por exemplo, se eu venho aqui no... Estou até com o site do Nest aberto, estava lendo a documentação aqui. Se eu venho aqui no site do Nest e fazer uma requisição aqui, provavelmente ele faz um método get para o servidor, para esse domínio aqui. Provavelmente ele está utilizando a porta 80. Se não estiver utilizando a porta 80, por causa do HTTPS, vai estar utilizando, acho que é a 443, deixa eu ver aqui, 443, isso, realmente. Então ele faz uma requisição do tipo GET para esse domínio aqui, que vai ser convertido para IP na porta 443. Bem, se você está reparando esse S aqui, esse S ele meio que é uma criptografia chamada criptografia TSL. E criptografia TSL é uma criptografia TSL que meio que é o protocolo HTTP em si, só que de forma criptografada. Não vamos falar disso agora, vamos deixar mais pra frente. Enfim, mas meio que é a mesma coisa, não vai mudar muito assim na forma de construir, só que tem lá um documento que ele meio que criptografa e para dar mais privacidade para os usuários. Mas voltando aqui, então meio que o HTTP, os frameworks, eles são muito baseados no protocolo HTTP, assim, eles pegam lá os métodos e eles constroem meio que uma API, lembrando que API não necessariamente é API REST ou API RESTful, então é muito mais abrangente. Então meio que eles pegam esse método e cria uma API para ser programada. Beleza. Aqui eu vou criar aqui o método get. Então a nomenclatura dele é bem simples. Então método get, eu passo aqui um string, já eu falo o que é string, e uma função de callback. Nessa função de callback eu recebo dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o request, que é a requisição feita pelo usuário, e o segundo parâmetro é o response. No caso, eu acho que eu até falei isso na aula passada. E aí eu posso tipar, mas não vou tipar dessa vez. E aqui eu tenho a nossa rota. E aí para declarar uma rota nesses métodos, eu simplesmente venho aqui, declaro barra o nome da rota que eu quero. Então vamos supor, se fosse barra user, seria barra user. Só vamos startar o servidor aqui, só para me ir demonstrando. O terminal já deu aquele probleminha, vou fechar aqui de novo, abrir um novo terminal.
Beleza. Se eu vim aqui no meu Insomnia, vou até abrir aqui nosso Insomnia. E tem um corujano aí. Então, vou tirar esses métodos aqui, que eu não vou utilizar mais por enquanto. Vamos deixar ele mais pra frente. Isso aqui é projeto meu, não vou deixar aqui. Então, vou criar aqui o método HTTP. Nele eu vou deixar, não vou dar nome, mas do tipo GET. Vou passar o URL aqui, que é o localhost 3000, apontando para nossa porta. Colar aqui. Se eu vir aqui dar um send, ele vai dar um cannot get. Por quê? Porque basicamente eu coloquei a rota como /user. Então, para mim acessar essa rota, eu teria que colocar /user. Ela não está na rota raiz. Se eu enviar aqui, ele vai fazer isso porque ele não deu resposta. Eu só fiz a requisição, mas não chegou numa resposta. Na verdade, eu não vou explicar agora. Vou explicar talvez na próxima aula. Então, eu quero dividir os conceitos aqui para não ficar muito confuso. Então, beleza. Essa é a forma de declarar. Vou só colocar aqui barra mesmo. E aí eu tenho os métodos. Os métodos no HTTP, eles são vários. Então, não é só os key methods HTTP. Então tem vários métodos aqui, tem o get, head, post, put, delete, connect, options, trace e patch. Mas os mais populares aqui, o que mais é utilizado, é o get, o post, o put, o delete. Cadê o delete? São esses daqui, ó. Pass, put, get, pass, post, put e delete. E basicamente vamos falar dele agora aqui. Então aqui eu tenho o método get, essa é a nomenclatura, essa é a escrita dele. Eu também posso ter o método post, que ele é declarado dessa forma. Para nós visualizarmos melhor, o que eu vou fazer? Aqui no get eu vou dar um return response.send, e aí eu vou enviar uma mensagem chamada get method. E aqui, de forma semelhante, eu vou dar um response.send e enviar uma mensagem get, no caso, post method. Beleza, se eu vir aqui no meu Insomnia e vou tirar a rota user, que agora não está na rota raiz, lembrando. Se eu enviar uma requisição aqui para o nosso servidor na porta, nessa URL com essa porta, usando o método get, ele vai retornar essa mensagem aqui, get method. Por quê? Porque quando eu acessei ele, ele basicamente enviou essa mensagem aqui, ó, get method. Se eu venho aqui no meu Insomnia e trocar isso para post, ele vai retornar get method. Não, eu não troquei, tem que trocar, né? Senão não funciona. Se eu colocar um método post, ele vai enviar essa mensagem aqui, post method, que é essa mesma mensagem aqui, certo? Então, da mesma forma, seria para os outros métodos, pro patch, pro delete, enfim, pro put. E vamos só colocar o delete aqui. Eu vou só colocar a mensagem delete. Lembrando que essa mensagem aqui, ela não tem nada a ver com essa daqui. Na verdade, tem a ver pelo contexto, mas não é porque eu coloquei delete aqui que é obrigatório ser delete aqui, certo? Então, se eu colocar o post aqui, vai continuar da mesma forma. Se eu colocar o delete, ele vai colocar delete method. Se eu colocar um método que eu não declarei aqui, por exemplo, put, ele vai dar um cannot put. Beleza, isso porque eu não criei, certo? E aí eu tenho vários métodos desse daí. Só que aí você vai estar perguntando, Thales, qual a diferença de um de outro? Praticamente não tem nenhuma diferença. Basicamente você consegue trabalhar da mesma forma com o get, com o post, com o delete. Só que isso não é uma forma muito agradável de se fazer, muito elegante. Por quê? Porque cada método ele tem um conceito que ele carrega por trás. E esse conceito é o que é importante vocês entenderem. Por exemplo, o método get, ele simplesmente lista recursos. Então ele lista, ele pega recursos. Basicamente, quando eu vou acessar alguma informação, eu utilizo o método get para pegar aquelas informações, entenderam? Já o método post, ele cria recursos. Então, por exemplo, enquanto o método get ele vai pegar aquelas informações, o método post ele vai criar.
E não necessariamente quer dizer que o método post ele simplesmente não pode retornar uma informação, não pode pegar um recurso. Muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós recebemos informações do nosso post, então request.body, e no final, depois de vários processos, por exemplo, nós salvamos no banco de dados, salvamos no banco de dados, e aí na hora de retornar dou um response.send em alguma informação. Então não quer dizer que, por exemplo, eu só vou utilizar o post para criar dados, mas meio que é meio que um termo de ética que é bom ser seguido para criar APIs REST. E além do post tem um método delete, no caso put, que é outro método, e outro que seria bom destacar é o patch. Só vou dar uma organizada aqui. Patch, acho que não é assim que se escreve, alguma coisa errada. Patch, isso. Enquanto vou só tirar esse comentário aqui para não dar confusão. Então temos o get, que pega recursos, que vai fazer uma consulta, por exemplo. O post, que ele vai criar informações, vai salvar informações. O put, se eu não me engano, ele atualiza as coisas. Realmente, o put ele vai atualizar recursos de forma total. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui alguns dados, então vou declarar aqui, só minutos. Vamos só fazer uma coisa aqui. Vamos supor que eu tenho alguns dados aqui. Será que está muito pequeno? Vamos aumentar aqui. Então tem o count user, ele vai ser um objeto qualquer, e ele tem lá o ID, que pode ser um ID 0, um name, que pode ser Thales. Não, vamos colocar o nome do canal, user underline. Pode ser o nome do canal, pode ser um age, que vai ser 90 anos, 89, estou mais novo aqui. Então, vamos a outras informações aqui, por exemplo, um create at, tem que ser create at. O que nós podemos falar aqui? Is active, por exemplo, true. E outro que eu esqueci, is public, é uma pessoa pública, falso. Isso aqui é só genérico, então não tem nenhum significado assim. Basicamente, quando vocês forem construir alguma aplicação, vai ter um contexto em si, mas aqui é só para mim mostrar. Então, o método put, ele simplesmente vai atualizar todos os recursos de forma global. Então, meio que, por exemplo, se eu fosse utilizar o método put, eu basicamente iria atualizar esse user por completo. Só que, vou colocar aqui user 2, é a mesma coisa, só para não dar conflito aqui. Basicamente eu teria que atualizar ele de forma global. Então aqui eu colocaria o Thales, aqui eu colocaria outra idade, 70 anos, aqui eu colocaria, por exemplo, false, aqui eu colocaria true. Enfim, eu estou atualizando esse carinha de forma total. Aqui não faz muito sentido, vamos tirar isso daqui porque está dando mais confusão do que ajudando. Então essa é o método put. E por que eu não mudei aqui no ID? Geralmente, IDs são coisas únicas, chaves que são criadas quando aquela informação é criada e ela não se altera até que seja apagado por completo esse usuário. Então o ID não é uma coisa assim de atualizar. Então meio que o método put ele vai atualizar só essa parte. Já o método patch o método put vai atualizar de forma global. Já o método patch atualiza os recursos de forma parcial. Vamos supor, por exemplo, eu só quero alterar uma informação daquele usuário. Basicamente, eu só viria aqui e, por exemplo, colocarei aqui o 89 e só é o mesmo objeto aqui. Então, apesar dos nomes estar diferente, mas isso aqui é só para não dar conflito. Basicamente, eu só estaria alterando o nome daquela pessoa. Eu não estaria atualizando total as informações. Se eu, por exemplo, colocasse aqui uma descrição, que vai ser programador back-end, e simplesmente
Vamos só exemplificar aqui. Se eu quisesse, por exemplo, alterar só a descrição, o que eu utilizaria? Eu utilizaria o método patch para isso. Então eu colocaria aqui programador back-end e front-end. Então, para isso, só atualizar a descrição, eu usaria o método patch. Agora, para me atualizar todas as informações, por exemplo, trocar o nome para John, a idade, por exemplo, para 70 e a descrição para UX design, assim escreve. Então, para me atualizar todas essas informações aqui, eu utilizaria o método put. Eu acho que ficou claro, então, mas vamos ver isso mais pra frente. E temos o método delete, como o próprio nome já diz, ele deleta recursos. Então, a função dele é deletar recursos. Por exemplo, se eu quero remover uma informação que eu não, ou uma informação, um conjunto de informações do meu servidor, do meu banco de dados, para isso, para ser mais conveniente, eu vou utilizar o delete para isso. Então, meio que cada um tem um papel. Os outros aqui, o head e o trace, o connect, eles não são muito populares, mas se quiserem utilizar sem problema nenhum, mas os mais populares são esses. E fica meio errado, por exemplo, eu utilizar o método get para deletar uma informação, apesar que eu posso fazer isso, tem como fazer isso. Mas, por exemplo, para mim consumir um API, seria muito mais interessante eu utilizar essa declaração aqui, separar isso, do que simplesmente utilizar get para tudo, ou post para tudo, ou enfim, get para deletar e delete para listar. No caso, vai ficar mais claro mais pra frente, então eu vou falar na próxima aula sobre rotas e até mais.